Tem coisas na vida que a gente escolhe esconder não por vergonha, mas por estratégia. Tem segredos que guardamos não porque temos medo da verdade, mas porque sabemos o poder que ela carrega quando revelada no momento certo. Durante 3 anos e meio, eu guardei um segredo que poderia ter mudado tudo desde o primeiro dia. Mas eu escolhi o silêncio, escolhi observar, aprender, me posicionar exatamente onde eu precisava estar. E quando aquela mulher entrou no escritório naquela terça-feira de outubro, quando ela me empurrou contra a parede de vidro na frente de toda a equipe, quando ela gritou que eu não passava de uma qualquer e exigiu minha demissão imediata, ela não fazia a menor ideia de quem tinha acabado de humilhar. Mas logo ela descobriria, e seria tarde demais. Deixa eu te contar, desde o começo. Meu nome é Marina, tenho 32 anos, e durante 3 anos e meio, todos na Tech Vision Corporation me conheceram como a secretária executiva do CEO, Ricardo Mendes. Todos me viam organizando agendas, atendendo telefonemas, preparando relatórios, servindo café em reuniões. Todos achavam que sabiam exatamente quem eu era e qual era o meu lugar naquela empresa. Todos, inclusive Patrícia, a esposa de Ricardo, especialmente Patrícia. A verdade? Eu nunca corrigi essa impressão, nunca esclareci, nunca expliquei, nunca revelei. Quando entrei na empresa, foi numa posição técnica mesmo, como assistente administrativa. Mas o que ninguém sabia é que eu tinha 35% das ações daquela empresa. Isso mesmo, mais de 1/3. Meu pai, Bernardo Almeida, tinha sido sócio fundador junto com o pai de Ricardo. Quando meu pai faleceu 5 anos atrás, aquelas ações passaram para mim. Ricardo sabia, claro. Os advogados sabiam. O contador principal sabia. Mas eu pedi sigilo absoluto. Por quê? Porque eu tinha acabado de sair da faculdade de administração, tinha 0 experiência prática e não queria ser vista como a filhinha de papai que herdou um império sem merecê-lo. Eu queria aprender o negócio de verdade, de baixo para cima, entender cada departamento, cada processo, cada desafio. Eu queria ganhar meu lugar ali não pelo sobrenome, mas pela competência. Então aceitei começar como secretária. Parece loucura? Talvez. Mas foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Daquele posto, eu via tudo. Absolutamente tudo. Quem era competente de verdade e quem só fingia. Quem roubava, quem mentia, quem trabalhava de verdade. Eu tinha acesso a todas as informações, a todas as reuniões, a todos os bastidores. E Ricardo, que tinha 10 anos a mais que eu e me via como uma irmã mais nova, me ensinou o negócio por dentro. Ele confiava em mim cegamente, me dava responsabilidades crescentes, me consultava sobre decisões importantes. Para o resto da empresa, eu era só a eficiente secretária do chefe. Para nós dois, eu era uma sócia em treinamento. Patrícia entrou na vida de Ricardo há 2 anos. Uma mulher bonita, elegante, ex-modelo, acostumada a ser o centro das atenções. Eles se casaram rápido, 6 meses de namoro e pronto. Casamento em grande estilo. Eu fui, obviamente. Sorri nas fotos, dei os parabéns, mantive minha postura profissional impecável. Mas já nos primeiros meses de casamento, comecei a notar algo. Patrícia era extremamente ciumenta e insegura. Muito insegura. As visitas dela ao escritório começaram casuais. Vim trazer almoço para o Ricardo. Esqueci de pegar a chave reserva. Só passei para dar um oi, mas eu percebia os olhos dela, sempre me observando, me analisando, medindo cada interação minha com o marido dela. No começo, era só olhares. Depois vieram os comentários sutis. Nossa, vocês dois trabalham muito juntos, né? Você sempre fica até tarde com ele? Que proximidade vocês têm? Eu ignorava. Mantinha minha postura profissional, respondia com educação, seguia minha vida. Mas ela foi escalando. Começou a questionar Ricardo sobre mim em casa. Ele me contava, meio rindo, meio preocupado. Ela acha que tem algo entre a gente, Marina. Eu expliquei 1000 vezes que você é como uma irmã para mim, que conheço você desde criança, mas ela não aceita. Eu aconselhava calma, dizia que era fase, que passaria, mas não passou, só piorou. 6 meses atrás, as coisas tomaram um rumo mais agressivo. Patrícia começou a aparecer no escritório sem avisar, de surpresa, claramente tentando me pegar em alguma situação comprometedora com Ricardo. Nunca pegou nada, porque não havia nada para pegar, mas isso só aumentava a frustração dela. Começou a fazer comentários na frente de outros funcionários. Ah, a secretarinha especial está aqui. Nossa, você tem muito acesso ao meu marido, né? Eu mordia a língua, desviava, não entrava no jogo. 3 meses atrás,
teve um incidente. Ela entrou na sala de Ricardo durante uma reunião importante nossa sobre uma aquisição de outra empresa. Entrou sem bater, sem pedir licença e disse na frente dos advogados externos que estavam lá: Ricardo, preciso falar com você. É urgente. Ele, constrangido, pediu 5 minutos. Ela olhou para mim com desprezo e disse: Ela pode sair, não é mesmo? Afinal, é só a secretária. Eu saí. Minha função ali era estratégica, não de ego. Mas vi o olhar de Ricardo. Ele estava começando a ficar cansado daquilo. E então, chegou aquela terça-feira de outubro, o dia que mudou tudo. Eu estava no meu posto de trabalho, aquela mesa organizada na antessala da sala de Ricardo, revisando os contratos da nova filial que abriríamos em São Paulo. Eram 10 da manhã. O escritório fervilhava de gente, reuniões, telefones tocando, a energia vibrante de uma empresa em crescimento. De repente, ouço saltos altos batendo forte no piso de mármore. Reconheci o som. Patrícia. Levantei os olhos. Ela vinha em passos rápidos, determinados, o rosto transfigurado de raiva. Meu coração acelerou. Alguma coisa estava muito errada. Ela não desviou em direção à sala de Ricardo. Ela veio direto para mim. Parou na minha frente, os olhos faiscando de ódio puro. Por um segundo, tudo ficou em câmera lenta. Eu vi as pessoas ao redor começando a perceber que algo estava acontecendo. Vi a secretária do departamento financeiro interromper uma ligação. Vi o gerente de TI parando no meio do corredor. Você. A voz dela saiu rouca, carregada de veneno. Você acha que eu sou estúpida? Eu não respondi. Não sabia o que estava acontecendo. Meu cérebro tentava processar. Ela havia descoberto sobre as ações? Sobre minha verdadeira posição? O que tinha disparado aquilo? Eu sei o que você é. Ela gritou agora. E o escritório inteiro parou. Conversas cessaram. Telefones foram colocados no gancho. Todos olharam. Eu sei que você se acha especial, que acha que pode ter o meu marido, que pode se fazer de importante aqui. Meu sangue gelou. Não era sobre as ações, era sobre os ciúmes doentios dela. E estava prestes a piorar. Ela deu um passo à frente. Eu instintivamente recuei, mas estava encostada na minha mesa. Não tinha para onde ir. E então ela fez. Na frente de 43 funcionários, na frente de clientes que estavam na recepção, na frente de todo mundo que me conhecia ali, ela me empurrou. As 2 mãos contra meu ombro, com força. Não fui ao chão porque a mesa me segurou, mas o impacto foi forte. Papéis voaram. Meu corpo bateu contra a quina de madeira. Dor aguda nas costas. Mas a dor física não era nada comparada ao que veio depois. Você não passa de uma qualquer! Ela gritou, o dedo em riste na minha cara. Uma vagabunda que se vende por um cargo. Você acha que eu não sei? Acha que eu sou cega? Você fica aqui se esfregando no meu marido, fazendo hora extra, viajando com ele, e acha que eu vou aceitar? Lágrimas começaram a queimar meus olhos, não de tristeza, de humilhação pura. Todas aquelas pessoas me olhando, me vendo ser destroçada publicamente, sendo chamada das piores coisas possíveis. Eu, que tinha dado meu suor àquela empresa, que tinha ajudado a construir aquilo tudo, estava sendo tratada como lixo. Eu exijo que você seja demitida. Agora! Ela virou para a porta da sala de Ricardo e gritou: Ricardo, sai aqui e demite essa mulher agora, ou eu saio de casa hoje. Ricardo saiu da sala, pálido. Ele tinha ouvido tudo. Todo mundo tinha ouvido tudo. Ele olhou para mim, para a esposa, para os funcionários paralisados. Eu vi o conflito no rosto dele. Ele sabia quem eu era, sabia da injustiça, mas ele também via o escândalo, via a esposa descontrolada, via a situação impossível. Eu tomei a decisão antes que ele precisasse. Endireitei minha postura, limpei discretamente uma lágrima que tinha escapado e disse, com a voz firme que eu não sabia que tinha naquele momento: Não precisa, Ricardo. Eu saio. Marina, não. Ele começou, mas Patrícia o interrompeu. Finalmente! Era o que tinha que acontecer há muito tempo. Uma secretária qualquer, isso é o que você é. Nada, não passa de nada. Eu peguei minha bolsa. Não peguei nada mais. Nenhuma foto, nenhum pertence pessoal. Só a bolsa. E caminhei em direção à saída. 43 pares de olhos me acompanharam. Alguns com pena, alguns com choque, alguns, admito, com aquele brilho de satisfação mórbida de quem adora uma fofoca boa. Eu mantive a cabeça erguida. Não ia dar a ela o gosto de me ver quebrada. Quando passei pela porta de vidro da Tech Vision, quando aquela porta se fechou atrás de mim, quando o som do escritório ficou abafado e eu estava sozinha no corredor silencioso do prédio, só aí eu deixei as lágrimas caírem. 3 anos e meio. 3 anos e meio de trabalho,
de dedicação, de aprendizado. E tudo destruído em 5 minutos por uma mulher que não sabia de nada. Mas enquanto eu caminhava até o elevador, enquanto apertava o botão e esperava as portas abrirem, uma coisa ficava cada vez mais clara na minha mente. Patrícia tinha acabado de cometer o maior erro da vida dela, porque ela não tinha humilhado uma secretária qualquer. Ela tinha humilhado uma sócia majoritária. E mais importante, ela tinha me dado exatamente a razão que eu precisava para finalmente revelar quem eu realmente era. E quando isso acontecesse, quando a verdade viesse à tona, ela ia descobrir que existem pessoas que você simplesmente não pode humilhar impunemente. O jogo tinha mudado, e ela nem sabia que a partida estava apenas começando. Se você já passou por uma situação de humilhação injusta no trabalho, deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal para ver como essa história terminou, porque o que aconteceu nos dias seguintes você não vai acreditar. Comenta aqui, você acha que a protagonista deveria ter revelado quem era desde o início ou fez bem em guardar segredo? Quero saber sua opinião. Saí do prédio e fui direto para casa. Não liguei para ninguém, não mandei mensagem, só dirigi no piloto automático. As lágrimas secando no meu rosto, o corpo ainda tremendo da adrenalina e da humilhação. Quando cheguei no meu apartamento, entrei, fechei a porta, encostei nela e finalmente desabei. Chorei. Chorei alto, chorei forte, chorei tudo que tinha segurado naqueles minutos terríveis. Chorei pela injustiça, pela violência daquelas palavras, por ter sido tratada daquele jeito na frente de pessoas que eu respeitava. Mas sabe o que é interessante sobre chorar? Depois que você esvazia tudo, depois que não tem mais nada para sair, vem uma clareza estranha, uma calma fria. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois de uns 20 minutos sentada no chão da minha sala, olhando para o nada, meu cérebro começou a trabalhar de novo, só que agora sem a emoção atrapalhando, agora em modo estratégico. Levantei, lavei o rosto, fiz um chá, sentei no sofá e comecei a pensar, realmente pensar. Patrícia tinha me humilhado publicamente, tinha me empurrado fisicamente, tinha me chamado das piores coisas possíveis, tudo baseado em ciúmes infundados e completamente irracionais. Ela tinha feito Ricardo me demitir, entre aspas, porque tecnicamente você não pode demitir uma sócia. Mas ela não sabia disso. E o pior, ela tinha feito tudo isso achando que estava no poder, que tinha o direito de fazer aquilo, que eu era um nada, que ela podia destruir sem consequências. Peguei meu celular. 17 chamadas perdidas de Ricardo, 23 mensagens. Abri. Marina, me desculpa, eu não sabia o que fazer. Por favor, atende o telefone. Aí ela perdeu completamente a cabeça. Eu nunca vi ela assim. Precisamos conversar. Marina, por favor. Eu não respondi. Ainda não. Porque antes de qualquer coisa, eu precisava pensar muito bem nos próximos passos. Esta não era mais só uma questão de voltar ao trabalho. Isto tinha se tornado algo muito maior. Isto tinha se tornado sobre dignidade, sobre respeito, sobre mostrar que existem limites que não podem ser cruzados. Fui até meu home office, abri o laptop e comecei a fazer o que eu fazia de melhor, organizar informação. Abri uma planilha e comecei a documentar tudo. Horário exato do incidente, testemunhas presentes. E eu sabia todos os nomes, claro. Palavras exatas usadas por Patrícia. Violência física, damage, a minha reputação, impacto na empresa. Coloquei tudo ali, com datas, horários, detalhes. Documentação é poder. Meu pai me ensinou isso. Depois, comecei a revisar mentalmente tudo o que eu sabia sobre Patrícia. E quando você trabalha como secretária executiva do CEO, você sabe muito sobre muita gente, inclusive sobre a esposa dele. Comecei a lembrar de pequenas coisas que eu tinha observado nos últimos 2 anos. Coisas que na hora pareciam irrelevantes, mas que agora começavam a formar um quadro interessante. As visitas frequentes dela ao escritório não eram só por ciúmes. Eu tinha notado que ela sempre dava uma passada no departamento financeiro. Sempre uma desculpa. Ia pegar água, ia ao banheiro daquele andar, ia falar com a recepcionista. Mas ela passava lá, e eu tinha visto, em pelo menos 3 ocasiões, ela conversando com Daniel, o analista financeiro júnior. Conversas que paravam abruptamente quando alguém se aproximava. Outro detalhe, os gastos pessoais dela no cartão corporativo que Ricardo tinha dado a ela. Eu processava os relatórios de despesas, lembra? Então eu via tudo. E Patrícia gastava, muito. Restaurantes caríssimos, lojas de grife, spa, salão. Ricardo reclamava às vezes comigo sobre as faturas absurdas, mas sempre dava de ombros. Ela gosta de se cuidar, Marina. Faz parte. Mas nos últimos 6 meses, os gastos tinham triplicado. Triplicado.
E havia compras estranhas, em lojas de eletrônicos, em sites de equipamento fotográfico profissional, coisas que não faziam sentido para o perfil dela. E tinha mais uma coisa. 3 meses atrás, eu tinha ido até a sala de Ricardo em um sábado à tarde, porque ele tinha esquecido um documento importante que eu precisava revisar para uma reunião de segunda. O prédio estava vazio, obviamente. Quando passei pela recepção, notei luzes acesas no andar financeiro. Estranhei. Subi, fui verificar. Era Daniel, sozinho, no computador, num sábado. Quando me viu, ele praticamente pulou da cadeira, nervoso, disse que tinha esquecido de terminar um relatório, desligou tudo rapidamente e saiu quase correndo. Na época achei só estranho. Agora, pensando bem, era suspeito. Comecei a conectar pontos. Patrícia conversa secretamente com Daniel. Patrícia tem acesso ao cartão corporativo. Daniel tem acesso aos sistemas financeiros. Gastos estranhos aumentando. Daniel no escritório sozinho em dia de folga. Nervoso quando descoberto. Meu cérebro de administradora treinada começou a apitar alerta vermelho. Peguei meu celular de novo. Liguei para Carla, minha melhor amiga desde a faculdade e que, convenientemente, era auditora forense. Ela atendeu no segundo toque. Mari, você está bem? Vi suas stories. Você não postou nada o dia todo. Fiquei preocupada. Carla, preciso de um favor profissional. Claro. O que foi? Contei. Contei tudo. O incidente, a humilhação, a demissão. E contei sobre as suspeitas que estavam se formando na minha cabeça. Carla ficou em silêncio por um momento, processando. Marina, você está me dizendo que acha que a esposa do seu chefe está desviando dinheiro da empresa? Não sei ainda, mas tem coisas que não fazem sentido. E eu preciso saber. Você consegue dar uma olhada? Discretamente? Querida, se tem algo errado nas finanças de uma empresa, eu consigo achar, mas vou precisar de acesso aos sistemas, aos extratos, aos relatórios. Eu tenho tudo. Ainda tenho acesso remoto aos servidores. Tecnicamente ainda não fui oficialmente desligada, então meus logins ainda funcionam. Posso te passar tudo. Certo, me manda. E Marina, se a gente achar algo, isso pode ficar feio. Eu sei, mas ela me humilhou, Carla, na frente de todo mundo. Me chamou de vagabunda, me empurrou. E sabe o que é pior? Ela fez tudo isso achando que eu sou ninguém, que eu não tenho poder para fazer nada. Então, se ela realmente está fazendo algo ilegal, ela vai descobrir que mexeu com a pessoa errada. Ok, me passa os dados. Vou começar hoje mesmo. Desliguei e comecei a compilar tudo o que Carla ia precisar. Relatórios financeiros dos últimos 6 meses, extratos do cartão corporativo, logs de acesso aos sistemas, e-mails relacionados a transações suspeitas. Tudo. Levei 3 horas, mas quando terminei, tinha montado um pacote completo. Enquanto isso, o telefone não parava. Ricardo ligando, mandando mensagem. Alguns colegas de trabalho também começaram a mandar mensagens de apoio. Marina, o que aconteceu hoje foi horrível. Ninguém aqui concorda com o que ela fez. Você não merecia isso. Era reconfortante, mas não mudava nada. O estrago estava feito. Até que uma mensagem me chamou a atenção. Era de Juliana, a estagiária do RH. A gente tinha uma relação boa, eu sempre ajudava ela quando tinha dúvidas sobre processos. A mensagem dela dizia: Marina, preciso te contar uma coisa, mas não posso ser por mensagem. Posso te ligar? Respondi que sim. Segundos depois, meu telefone tocou. Ju, o que foi? Marina, olha. A voz dela estava nervosa. Eu não sei se devo estar te contando isso, mas depois do que aconteceu hoje, acho que você precisa saber. Faz 3 semanas, a Patrícia veio no RH. Ela pediu para falar com a diretora de RH, a Fernanda. Eu estava na sala ao lado, fazendo arquivo, e a porta estava entreaberta. Eu ouvi a conversa. E o que ela queria? Ela estava pedindo informações sobre você, seu histórico completo de funcionária, salário, avaliações, benefícios, tudo. A Fernanda disse que não podia passar essas informações sem autorização, que era confidencial. A Patrícia ficou irritada, disse que ela era a esposa do CEO e tinha direito de saber. A Fernanda manteve a postura, não passou nada. Mas Marina, a Patrícia não desistiu. Ela disse, e eu ouvi claramente, eu vou dar um jeito de tirar essa mulher daqui, seja legalmente ou não. Meu sangue gelou. Ela disse isso? Textualmente? Disse. E tem mais. 2 dias depois, eu estava organizando uns documentos velhos do arquivo morto, sabe aquelas caixas lá no subsolo? E vi a Patrícia saindo da sala de arquivo. Ela não me viu. Estava com uma pasta na mão. Achei estranho porque ela não tinha motivo nenhum para estar lá. Mas não comentei nada com ninguém, até hoje. Ju, você lembra que dia foi isso exatamente? Lembro sim. Foi numa quinta-feira.
dia 12 do mês passado. Lembro porque era o dia do meu aniversário e eu ia sair mais cedo. Obrigada, Ju. Sério, obrigada por me contar. Marina, você sempre foi muito legal comigo. E o que ela fez hoje foi ridículo. Todo mundo no escritório está comentando que foi absurdo. Muita gente está do seu lado. Desliguei e anotei tudo que Juliana tinha me contado. Patrícia investigando meu arquivo. Patrícia no arquivo morto. Patrícia dizendo que ia me tirar de lá, legalmente ou não. As peças começavam a se encaixar, mas ainda faltava algo. O que ela estava procurando? O que ela queria tanto saber sobre mim? E então, me caiu a ficha. Meu arquivo de funcionária. Quando eu entrei na empresa, Ricardo e eu decidimos não colocar nenhuma informação sobre as ações no meu arquivo do RH. Era tudo tratado em documentos separados, com os advogados. Mas tinha um documento lá que mencionava de forma vaga que eu era funcionária com interesses societários na empresa. Era uma referência sutil, meio escondida, que só alguém lendo com muita atenção perceberia. Será que ela tinha visto isso? Será que ela tinha descoberto que eu não era só uma secretária? E se tinha descoberto, por que não tinha falado nada? Por que tinha feito aquele escândalo todo me tratando como secretária se ela sabia que eu era mais do que isso? Ou, será que ela viu, não entendeu direito o que significava e foi atrás de mais informações? Foi por isso que ela estava conversando secretamente com Daniel do financeiro? Porque ele tinha acesso a informações que ela não tinha? Minha cabeça estava a mil. Eu precisava de resposta. E mais importante, eu precisava de prova. Porque se Patrícia estava fazendo o que eu estava pensando que ela estava fazendo, isso não era mais só sobre ela me humilhar. Isso era sobre ela potencialmente cometendo crimes corporativos. Mandei tudo para Carla e esperei. 3 dias. 3 dias sem ir ao escritório, sem falar com Ricardo, que continuava me bombardeando de mensagens. 3 dias me isolando e planejando cuidadosamente cada próximo movimento. E então, na quinta-feira à noite, Carla me ligou. Marina, você precisa sentar para ouvir isso. Achei algo? Achei muita coisa. E é pior do que você imaginou. Meu coração disparou. Fala. Nos últimos 8 meses, foram feitas 23 transferências suspeitas da conta corporativa da TechVision para uma conta offshore em nome de uma empresa fantasma registrada nas Ilhas Cayman. Total de R$1.200.000. Eu não consegui falar. R$1.200.000. Desviados da minha empresa. Tem mais, Carla continuou. As transferências foram todas autorizadas via sistema. E sabe quem tinha as credenciais de acesso? Daniel Souza, analista financeiro júnior. Mas aqui está o interessante. Rastreei os IPs das transações. 3 delas foram feitas de fora da empresa, do endereço residencial de Ricardo Mendes, mais especificamente, num horário que coincide exatamente com os dias que Patrícia postou nos stories dela que estava em casa sozinha. Ricardo estava viajando. Daniel estava no escritório. Ou seja, Patrícia estava usando o computador doméstico para fazer as transferências usando as credenciais de Daniel. O que significa que os dois estão trabalhando juntos. Meu Deus! E tem mais ainda. A empresa fantasma nas Cayman, consegui rastrear. Foi aberta há 1 ano. E adivinha quem é a beneficiária final? Patrícia. Exatamente. Ela criou um esquema elaborado de desvio de recursos da empresa do próprio marido. E pela timeline que montei, começou pouco depois do casamento deles. Ela planejou isso desde o início, Marina. Fiquei em silêncio, processando. Patrícia não era só uma esposa ciumenta e insegura. Ela era uma criminosa, uma golpista que tinha se casado com Ricardo provavelmente só para ter acesso à empresa, tinha recrutado um funcionário corrupto e estava sistematicamente roubando uma quantia absurda de dinheiro. E quando ela percebeu que eu, como secretária executiva, tinha acesso demais a tudo, ela decidiu que eu precisava sair. Daí a perseguição, os ciúmes falsos, a humilhação pública. Ela precisava me remover do caminho. Carla, você tem tudo documentado? Provas sólidas? Tenho. Rastreamento de IPs, logs de sistema, extratos bancários, documentos da empresa offshore, tudo. Isso aqui é material para processo criminal, Marina. Estamos falando de apropriação indébita, lavagem de dinheiro, fraude corporativa. Ela pode pegar de 5 a 10 anos de prisão fácil. Manda tudo para mim. Vou precisar disso. O que você vai fazer? O que eu deveria ter feito desde o começo? Vou revelar quem eu realmente sou. E vou destruir ela. Na sexta-feira de manhã, acordei com um propósito cristalino. Sem mais emoção, sem mais lágrimas, sem mais raiva. Só estratégia fria e determinação.
Arrumei-me cuidadosamente. Tyler azul marinho que meu pai me deu na minha formatura, sapato escarpin discreto, mas elegante, cabelo preso em um coque impecável, maquiagem sóbria. Não era roupa de secretária, era roupa de executiva. Era a hora de assumir quem eu era. Antes de sair de casa, liguei para Ricardo. Ele atendeu no primeiro toque. Marina, que bom que você ligou. Eu estava... Ricardo, me escuta com atenção. Convoca uma reunião extraordinária do Conselho Administrativo para hoje, 2 horas da tarde. Marina, olha, sobre o que aconteceu. Depois a gente conversa sobre o que aconteceu. Agora me escuta. Convoca o Conselho, todos os membros, e convoca também a diretoria executiva, financeiro, RH, jurídico, precisa estar todo mundo lá. Mas o que... Por que você está pedindo isso? Marina, você não está mais oficialmente... Oficialmente eu sou proprietária de 35% das ações da TechVision Corporation, Ricardo. Como acionista majoritária, tenho o direito de convocar reunião extraordinária a qualquer momento segundo o Estatuto da empresa. Artigo 16, parágrafo 2º. Estou exercendo esse direito. Agora você convoca essa reunião ou eu convoco formalmente via advogados, o que vai levantar perguntas que você não vai querer responder neste momento. Silêncio absoluto do outro lado da linha. Um silêncio longo, pesado. Eu podia imaginar a cara dele. Choque, confusão, aquele momento de processamento lento de uma informação impossível. Você o quê? Às 14 horas, Ricardo. Sala de reuniões principal. Todo mundo. E não comenta nada disso com a Patrícia. Nada. É uma ordem. Desliguei, peguei meu carro e fui. Não para o escritório. Fui direto para o escritório de Alencar em Associados, os advogados que gerenciavam a parte legal das minhas ações. Dr. Alencar era um senhor de 60 e poucos anos que conhecia meu pai desde a época da fundação da empresa. Ele me recebeu com um sorriso largo. Marina, que surpresa! Senta, senta! O que traz você aqui? Contei tudo o que tinha acontecido. A humilhação, a demissão, as descobertas sobre Patrícia e o desvio de dinheiro. Dr. Alencar ficou cada vez mais sério conforme eu falava. Quando terminei, ele estava com uma expressão que misturava raiva e determinação. Marina, isso é gravíssimo. A parte do desvio de recursos é crime corporativo evidente, mas a parte dela te agredir fisicamente e te difamar publicamente é crime pessoal também. Você quer processar? Quero. Mas não é só isso. Quero que ela seja exposta por tudo que fez. Quero que todos saibam a verdade. Quero que Ricardo saiba o tipo de pessoa com quem ele se casou. E quero a minha empresa de volta. Então vamos fazer o seguinte. Ele abriu um arquivo no computador. Vou preparar toda a documentação legal. Seu registro atualizado de acionista, o contrato societário, o estatuto da empresa, tudo. Vou também preparar uma notificação formal sobre os crimes descobertos e um requerimento de abertura de investigação interna. E vou pessoalmente com você para essa reunião hoje à tarde. Você não vai estar sozinha nisso. Obrigada, Dr. Alencar. Não precisa agradecer, menina. Seu pai seria muito orgulhoso de você agora. Ele sempre soube que você ia ser muito mais forte do que qualquer um imaginava. E hoje você vai provar isso. Saímos do escritório dele ao meio-dia. Paramos para almoçar. Mas eu mal consegui comer. A adrenalina estava alta demais. Doutor Alencar repassou comigo exatamente como a reunião seria conduzida, o que eu deveria falar, como apresentar as evidências. Ele tinha preparado slides, documentos impressos, uma apresentação completa. Estava tudo ali, todas as provas, todo o planejamento. Era a hora. Às 13h40 chegamos ao prédio da TechVision. A recepcionista me viu entrar e arregalou os olhos. Marina, eu não sabia que você voltaria. Só estou aqui para uma reunião, Cíntia. O Dr. Alencar está comigo. Sala de reuniões principal. Pode avisar que chegamos? Ela ainda estava processando minha presença quando entramos no elevador. Subimos até o 6º andar, onde ficava a sala de reuniões do conselho. Quando as portas abriram, havia pessoas por todo lado. Diretores, gerentes, gente que eu conhecia havia anos, todos com expressões confusas me olhando chegar. Ricardo estava na porta da sala. O rosto dele era um quadro. Confusão, medo, expectativa, tudo misturado. Marina, vamos entrar. Passei por ele e entrei na sala. Era uma sala grande. Mesa oval de mogno no centro, cadeiras de couro, quadros nas paredes, vista panorâmica da cidade pelas janelas de vidro. Estavam lá Roberto Andrade, conselheiro administrativo, Fernanda Costa, diretora de RH, Paulo Machado, diretor financeiro, Marcos Pereira,
diretor jurídico, Leonardo Santos, conselheiro independente, e no canto da sala, de pé, nervoso, Daniel Souza, o analista financeiro. Ricardo fechou a porta. Bom, já que todos estão aqui, acho que podemos começar. Marina pediu esta reunião extraordinária e eu, francamente, não sei exatamente do que se trata, mas eu explico do que se trata, Ricardo. Peguei o controle do projetor e liguei o equipamento. Por favor, todos sentem. Dr. Alencar permaneceu ao meu lado, em pé, com uma pasta grossa de documentos. Todos foram se acomodando, olhando uns para os outros com interrogação. Daniel estava pálido, muito pálido. Primeiro, comecei, sentindo minha voz firme e clara. Quero esclarecer uma informação que a maioria das pessoas nesta sala não sabe. Meu nome completo é Marina Almeida Mendes. Sou filha de Bernardo Almeida, sócio fundador desta empresa junto com o pai de Ricardo. Quando meu pai faleceu há 5 anos, herdei suas ações. Atualmente, sou proprietária de 35% das ações da Tech Vision Corporation. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, bocas literalmente abertas, olhos arregalados. Paulo, o diretor financeiro, foi o primeiro a reagir. Espera, Você é a M. Almeida que aparece nos registros de acionistas? Eu sempre achei que fosse um investidor externo. Nunca era eu. Sempre fui eu. E eu escolhi, desde o início, não revelar isso publicamente. Entrei na empresa como secretária executiva porque queria aprender o negócio de verdade, por dentro, antes de assumir oficialmente uma posição de liderança. Só o Ricardo, Dr. Alencar e o contador sabiam. Mas agora as circunstâncias mudaram. E eu não posso mais manter isso em segredo. Ricardo estava branco. Marina, eu não sabia que você ia revelar isso assim. Eu sei que não sabia. Mas o que aconteceu na terça-feira tornou essa revelação necessária. Projetei uma imagem na tela. Era um print de câmera de segurança. Eu sendo empurrada por Patrícia. Na terça-feira, às 10h14 da manhã, fui fisicamente agredida pela esposa do CEO, Patrícia Mendes, no ambiente de trabalho, na frente de aproximadamente 43 funcionários. Fui empurrada contra minha mesa, insultada publicamente, difamada, chamada de vagabunda e qualquer, e tive minha demissão exigida imediatamente. Fernanda do RH cobriu a boca com a mão. Meu Deus! Eu aceitei sair naquele momento, porque não queria escalar a situação. Mas saí com um objetivo: descobrir o porquê. Por que essa perseguição? Por que esse ódio? Por que essa necessidade tão intensa de me remover da empresa? Avancei o slide. Agora apareciam os extratos bancários. E foi investigando isso que eu descobri algo muito mais grave, muito mais criminoso. E é por isso que convoquei esta reunião. Avancei mais slides. Cada um mostrava uma transferência, data, valor, conta de destino, 23 transações. O valor total em vermelho no final, R$ 1.247.000. Nos últimos 8 meses, foram desviados mais de R$ 1.200.000 das contas corporativas da Tech Vision. O dinheiro foi transferido para uma empresa offshore nas Ilhas Cayman. As transferências foram feitas usando credenciais de acesso do sistema financeiro. E vocês sabem quem é a beneficiária final dessa empresa offshore? Todos olharam para Daniel. Ele estava tremendo. Não é o Daniel, esclareci. O Daniel foi coagido e corrompido, mas a pessoa que planejou isso tudo, que criou a empresa offshore, que orquestrou o desvio sistemático de recursos, foi Patrícia Mendes, a esposa do CEO. A sala explodiu em murmúrios. Ricardo estava petrificado. A cor tinha saído completamente do rosto dele. Não pode ser. Patrícia, não. As evidências são irrefutáveis, Ricardo. Projetei mais documentos. Aqui está o registro da empresa offshore. Aqui estão os logs de IP das transações, 3 delas feitas do seu endereço residencial em dias que você estava viajando. Aqui estão as conversas de WhatsApp recuperadas entre Patrícia e Daniel coordenando as transferências. Tudo está documentado, tudo está provado. Dr. Alencar se pronunciou. Como advogado desta empresa, tenho o dever de informar que estamos diante de múltiplos crimes: apropriação indébita, lavagem de dinheiro, fraude corporativa e, no caso pessoal da Marina, agressão física e difamação. Já preparei toda a documentação para a representação criminal e sugiro fortemente que esta empresa tome medidas imediatas. Marcos, o diretor jurídico, estava folheando os documentos que Dr. Alencar tinha distribuído, os olhos correndo rápido pelas páginas. Isso é sólido.
muito sólido. Temos provas suficientes aqui para não só um processo criminal, como para congelamento imediato dos ativos dela e pedido de ressarcimento integral. Ricardo finalmente pareceu sair do estado de choque. Ele olhou para mim e, pela primeira vez desde que tudo começou, vi lágrimas nos olhos dele. Marina, eu não sabia. Eu juro que não sabia de nada disso. Eu achei que ela fosse só insegura, ciumenta. Eu nunca imaginei que... Eu sei que você não sabia. Eu vi isso no seu rosto quando tudo aconteceu na terça. Mas agora você sabe. E agora precisa decidir o que vai fazer com essas informações. Ele se levantou da cadeira, passou as mãos pelo rosto, andou até a janela. Ficou ali parado, olhando para fora, processando. O silêncio na sala era denso. Finalmente, ele se virou. Daniel, você está demitido por justa causa. Saia da empresa agora e aguarde o contato dos nossos advogados. Você responderá criminalmente junto com ela. Daniel não disse nada. Levantou, cabeça baixa, e saiu da sala. Marcos, Ricardo continuou, quero que você pegue toda essa documentação, prepare uma representação criminal formal contra a Patrícia e protocole ainda hoje. Quero também ação de ressarcimento de danos, congelamento de ativos, tudo. Não quero que ela tenha acesso a um centavo que não seja legitimamente dela. E prepare também os papéis de divórcio. Quero isso resolvido o mais rápido possível. Será feito. Ricardo se virou para mim. Andou até onde eu estava, parou na minha frente. Marina, eu te devo o maior pedido de desculpas da minha vida. Não só pelo que aconteceu terça-feira, mas por não ter protegido você antes, por não ter percebido o que estava acontecendo, por ter permitido que você fosse humilhada daquele jeito. Você é... Ele parou, a voz embargada. Você é como uma irmã para mim. Você é sócia desta empresa e eu te tratei como se você fosse descartável naquele momento. Me perdoa, eu não esperava isso. Não esperava ver Ricardo Mendes, CEO da Tech Vision Corporation, com lágrimas escorrendo no rosto, me pedindo perdão na frente de todo o conselho. Meus próprios olhos encheram de lágrimas, mas eu segurei. Eu aceito suas desculpas, Ricardo, mas isso não pode acontecer de novo. Nunca mais. Não vai. Eu prometo. E quero que você assuma oficialmente sua posição aqui. Quero que todos saibam quem você é. Quero que você seja reconhecida como a sócia majoritária que você sempre foi. E mais, quero te propor algo. Ele olhou para o conselho. Quero propor que Marina assuma como co-CEO da empresa. Comigo. Parceria igual. Ela já conhece tudo daqui. Ela já provou sua competência 1000 vezes e ela tem a visão estratégica que esta empresa precisa para crescer. Olhei para ele surpresa. Co-CEO? Não era isso que eu tinha imaginado, mas fazia sentido. Fazia muito sentido. Eu aceito. Termina. As 24 horas seguintes foram absolutamente caóticas. Logo depois da reunião, Marcos, nosso diretor jurídico, protocolou formalmente a representação criminal contra Patrícia Mendes e Daniel Souza na Delegacia de Crimes Financeiros. Foram anexados todos os documentos, todos os extratos, todos os logs de sistema, tudo que Carla havia compilado. O delegado responsável, ao analisar o material, imediatamente emitiu mandado de busca e apreensão e de congelamento de ativos. Na mesma tarde, a polícia foi até a casa de Ricardo e Patrícia. Ricardo não estava lá, obviamente. Tinha ficado no escritório, tentando processar a implosão completa da sua vida pessoal. Mas Patrícia estava. E segundo o que os policiais relataram depois, quando eles chegaram e apresentaram o mandado, ela teve um colapso completo. Gritou, chorou, tentou fugir, foi contida, teve que ser acalmada. Eles recolheram o notebook pessoal dela, o celular, documentos, cartões. Congelaram todas as contas bancárias, incluindo a offshore nas Cayman. E então, às 19h30 daquela sexta-feira, ela foi formalmente indiciada. Apropriação indébita qualificada, lavagem de dinheiro, associação criminosa, fraude. Ela ficou detida e só foi solta no sábado pela manhã, depois que os advogados dela conseguiram um alvará de soltura temporária, mas com medidas cautelares. Entrega de passaporte, proibição de deixar o país, proibição de se aproximar de mim ou da empresa e comparecimento quinzenal na delegacia. A notícia se espalhou, primeiro entre os funcionários da empresa, depois entre os clientes, os fornecedores, os parceiros, depois na mídia. Esposa de CEO, acusada de desviar mais de 1 milhão da própria empresa. Os portais de notícias adoraram. Tinha tudo o que eles gostavam: escândalo, traição, crime corporativo, drama familiar. Por 2 dias seguidos, fomos manchete. Ricardo ficou destruído. No sábado pela manhã, ele me ligou.
A voz dele estava quebrada, cansada. Marina, eu não sei nem o que dizer. Eu confiei nela completamente. Nós tínhamos acabado de comemorar 2 anos de casamento. Eu dei tudo para ela, tudo. E ela estava me roubando esse tempo todo. Ricardo, você não tinha como saber. Ela era boa no que fazia. Ela enganou todo mundo. Não foi só você. Mas eu deveria ter visto os sinais, os gastos excessivos, as mentiras, o comportamento estranho e o pior, os ciúmes que ela tinha de você. Agora eu entendo. Não eram ciúmes românticos. Ela tinha medo de você. Tinha medo que você descobrisse o que ela estava fazendo. Por isso queria tanto te remover de perto de mim. Você era uma ameaça para o esquema dela. Exatamente. Ela percebeu que eu tinha acesso a tudo, que eu via os relatórios, os extratos, os movimentos financeiros. Ela tinha que me tirar de lá. E quando tentou sutilmente e não conseguiu, partiu para o ataque direto. A humilhação pública foi a cartada final dela para me forçar a sair. Só que ela não contava que eu fosse revidar, muito menos que eu tivesse poder real para isso. Como você conseguiu as provas todas? Como rastreou tudo isso? Tenho uma amiga auditora forense. E eu tinha acesso aos sistemas ainda, porque tecnicamente nunca fui oficialmente desligada. Bastou juntar as peças. A verdade é que o esquema dela não era tão sofisticado assim. Era só bem escondido. Mas quando você sabe o que procurar, é fácil achar. Ele suspirou fundo. E agora? O que acontece agora? Agora o Ministério Público vai analisar todo o caso. Provavelmente vai aceitar a denúncia e abrir processo criminal. Ela vai ter que se defender. Daniel também. Mas com as evidências que temos, a condenação é praticamente certa. Estamos falando de 5 a 10 anos de prisão. Fácil. E vai ter que devolver o dinheiro, claro. Mais indenização para uma empresa. Vai ser um processo longo, mas ela não escapa dessa, Ricardo. Bem feito, ele disse. E pela primeira vez desde o início da conversa, havia raiva na voz dele. Ela merece pagar pelo que fez. Pelo que fez com você, pelo que fez comigo, pelo que fez com a nossa empresa. E eu vou garantir que ela pague. No domingo, Ricardo foi até a casa buscar as coisas dele. Ela estava lá, segundo ele me contou depois, completamente diferente da mulher confiante e arrogante que eu conhecia. Estava descabelada, olheiras profundas, roupa amarrotada. Quando viu Ricardo, tentou se aproximar, chorar, pedir desculpas, implorar. Ele não deu ouvidos. Pegou suas roupas, seus documentos e saiu. Foi para um hotel. Pediu para Marcos acelerar o divórcio. Queria cortar qualquer vínculo com ela o mais rápido possível. Na segunda-feira, voltei oficialmente à TechVision, mas não como secretária, como co-CEO. Ricardo mandou um e-mail geral para toda a empresa anunciando a mudança. Explicou quem eu era, qual era a minha participação societária e por que eu tinha escolhido permanecer em uma posição discreta até aquele momento. Explicou também, sem entrar em detalhes muito pessoais, o que tinha acontecido com Patrícia e que ela não teria mais acesso à empresa e responderia criminalmente. Quando entrei no escritório naquela manhã, foi surreal. Todos pararam e me olharam. Mas não era o olhar de pena ou curiosidade mórbida da terça-feira anterior. Era respeito, era admiração. Alguns aplaudiram. Juliana, a estagiária do RH, veio correndo me abraçar. Eu sempre soube que você era especial, Marina. Sempre soube. Carla, do financeiro, da contabilidade, vieram me cumprimentar. Foi emocionante. Fui até a minha antiga mesa, a mesinha de secretária que tinha sido meu posto por 3 anos e meio. Meus pertences ainda estavam lá, intocados desde o dia que saí. Peguei minhas fotos, minha caneca preferida, meu caderninho de anotações, e então fui para a sala ao lado da de Ricardo. Minha nova sala. Tinha meu nome na porta. Marina Almeida Mendes, co-CEO. Era estranho, era assustador, mas era também certo. Era onde eu devia estar. Onde sempre deveria ter estado. A semana passou rápido. Reuniões com departamentos, apresentações de resultados, planejamento estratégico. Eu me joguei de cabeça no trabalho e descobri que, apesar de todo o caos, eu estava amando. Estava amando poder finalmente mostrar do que era capaz, poder tomar decisões, poder liderar. Os funcionários respondiam bem. Eles me respeitavam não só pela posição, mas pelo histórico. Eles tinham visto eu sendo secretária, tinham visto eu trabalhando duro, e agora viam eu assumindo o comando. Não era uma CEO imposta de fora. Eu tinha vindo de dentro. Eu entendia a empresa. E isso fazia toda a diferença. Na sexta-feira, uma semana exata depois da reunião do conselho, recebi uma ligação inesperada. Era Patrícia. Marina. A voz dela estava totalmente diferente. Baixa, trêmula, quebrada. Nada da arrogância de antes.
O que você quer? Eu preciso falar com você. Pessoalmente, por favor. Você está proibida de se aproximar de mim. É uma das medidas cautelares, lembra? Eu sei, mas eu posso pedir para os advogados autorizarem um encontro. Um só, com testemunhas presentes. Por favor, eu preciso te falar uma coisa. Fiquei em silêncio, pensando. Uma parte de mim queria desligar na cara dela, mas outra parte estava curiosa. O que ela poderia querer me dizer agora? Tudo bem, mas vai ser aqui na empresa, na sala de reuniões, com advogados presentes. Você tem 30 minutos. Obrigada. Desliguei e avisei Marcos. Ele preparou tudo. 2 dias depois, na segunda-feira à tarde, Patrícia entrou na Tech Vision. Foi bizarro. As pessoas pararam e olharam. Ela estava completamente diferente. Cabelo preso, sem cuidado, sem maquiagem, roupa simples, óculos escuros enormes, escondendo parte do rosto. Ela tinha envelhecido 10 anos em uma semana. O karma era real. Entramos na sala de reuniões. Marcos estava lá, junto com o advogado dela. Eu e ela sentamos uma de frente para a outra. Ela tirou os óculos. Os olhos estavam vermelhos, inchados. Tinha chorado muito. Marina, ela começou, a voz falhando. Eu não sei nem por onde começar. Eu fiz uma coisa horrível. Eu sei disso. Eu roubei da empresa. Eu manipulei o Daniel. Eu traí o Ricardo. E o pior, eu te humilhei. Na frente de todo mundo. Te chamei de coisas horríveis. Te tratei como lixo. E você não merecia nada disso. Fiquei em silêncio, apenas olhando. Ela continuou. A verdade é que eu estava com medo. Muito medo. Quando comecei a roubar da empresa, no início era pequeno. Só um desvio aqui, outro ali. Mas foi crescendo. E quanto mais eu desviava, mais eu tinha medo de ser descoberta. E você sempre estava lá, sempre vendo tudo, sempre tendo acesso a tudo. Eu sabia que se alguém ia me descobrir, seria você. Então eu comecei a criar essa narrativa de ciúmes, de insegurança, para justificar minha obsessão em te tirar de perto do Ricardo. Não eram ciúmes reais, era medo, puro e simples. E você achou que me humilhar publicamente, me chamar de prostituta, me empurrar, me destruir emocionalmente, era uma solução aceitável? Não era. Eu sei disso agora. Mas naquele momento eu estava tão desesperada, tão fora de controle. Eu achei que se eu te fizesse sair rápido, de forma dramática, eu teria mais tempo para esconder tudo. Eu não pensei nas consequências, não pensei em você como pessoa. Eu só pensei em mim, no meu esquema, no meu dinheiro, e foi o maior erro da minha vida. Você está certa. Foi. Ela começou a chorar. Eu sei que você me odeia. Eu sei que você quer me ver pagar. E eu vou pagar. Vou pagar com anos da minha vida na prisão. Vou pagar financeiramente devolvendo tudo. Vou pagar socialmente, porque agora todo mundo sabe o tipo de pessoa que eu sou. Eu perdi tudo. O Ricardo, a reputação, a liberdade, o dinheiro, tudo. E eu mereço. Eu sei que mereço. Mas eu vim aqui te pedir uma coisa. Só uma. O quê? Perdão. Eu sei que não tenho direito de pedir isso. Sei que o que eu fiz é imperdoável. Mas eu preciso que você saiba que eu sinto muito, profundamente. E que se eu pudesse voltar no tempo e desfazer tudo, eu faria. Principalmente o que eu fiz com você. Você não tinha nada a ver com os meus erros, e eu te arrastei para isso. Me desculpa, Marina. Por favor. Fiquei olhando para ela. Aquela mulher que uma semana atrás me empurrou, me xingou, me humilhou da pior forma possível, agora estava ali, destruída, implorando perdão. Eu deveria sentir satisfação, vingança, triunfo, mas eu não sentia nada disso. Só sentia cansaço. Cansaço de tudo aquilo, do drama, da dor, da raiva. Patrícia, eu disse finalmente, o que você fez foi horrível, foi criminoso, foi traumático para mim. E você vai responder legalmente por tudo. Isso não vai mudar. Mas, respirei fundo, eu não vou carregar ódio de você. Não vou deixar o que você fez me consumir. Então sim, eu te perdoo. Não por você, mas por mim, porque eu não quero viver com essa raiva. Ela desmoronou em soluços. Obrigada. Obrigada, Marina. Mas isso não significa que esqueço. E não significa que vou retirar as acusações ou facilitar sua situação legal de forma alguma. Você vai responder pelos seus atos, completamente. Eu sei e aceito. A reunião terminou. Ela saiu, escoltada pelo advogado. Nunca mais a vi pessoalmente depois disso. O processo seguiu. 2 meses depois, o Ministério Público formalizou a denúncia. 3 meses depois, começou o julgamento. As provas eram tão sólidas que não havia defesa possível. Daniel fez acordo de delação premiada, confirmou tudo, detalhou todo o esquema. Patrícia foi condenada a 8 anos de prisão em regime semiaberto, mais devolução integral dos valores desviados com correção, mais indenização por danos morais, tanto para a empresa quanto para mim pessoalmente.
O divórcio saiu rapidamente. Ricardo não quis nada dela, só queria distância. 18 meses depois daquele terça-feira infernal em outubro, estou sentada no meu escritório, revisando os resultados do último trimestre da TechVision. Os números são excelentes. Crescemos 42% em faturamento, abrimos 3 novas filiais, contratamos 120 novos funcionários. A empresa está prosperando de uma forma que nunca prosperou antes. A parceria com Ricardo como co-CEOs funcionou melhor do que qualquer um poderia imaginar. Nós nos complementamos perfeitamente. Ele é o visionário, o cara das grandes ideias, das conexões estratégicas. Eu sou a executora, a pessoa que pega essas ideias e transforma em realidade, que organiza, planeja, implementa. Juntos, somos imbatíveis. E o melhor, nossa relação sempre foi familiar, de irmãos que se respeitam e confiam um no outro. Nunca houve nada além disso, e nunca haverá. Patrícia estava completamente errada sobre isso desde o primeiro dia. Sobre Patrícia, ela está cumprindo pena. Regime semiaberto, trabalhando em uma fábrica de costura durante o dia, voltando para a prisão à noite. Já devolveu cerca de 60% do valor desviado. O resto vai ser descontado mensalmente do salário dela pelos próximos anos. Ouvi dizer que ela está completamente diferente, mais humilde, mais calada, focada em cumprir a pena e seguir em frente. Espero que seja verdade. Espero que ela realmente tenha aprendido algo com tudo isso. Daniel também foi condenado. 3 anos de prisão. Já cumpriu 1 ano. Ele vai sair em liberdade condicional em breve. Não sei e não quero saber o que ele vai fazer depois. Ele fez suas escolhas, agora tem que viver com as consequências. Quanto a mim, posso dizer que encontrei meu lugar. Revelar quem eu realmente era foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Não só para a empresa, mas para mim mesma. Durante 3 anos e meio, eu me escondi atrás de um cargo menor, de uma posição discreta, achando que estava aprendendo, me preparando. E estava, mas também estava me limitando, estava me escondendo. E quando fui forçada a sair daquela zona de conforto, quando fui forçada a mostrar meu verdadeiro potencial, eu descobri que era muito mais forte do que imaginava. A humilhação que sofri, por mais dolorosa que tenha sido, foi um catalisador. Foi o empurrão que eu precisava para finalmente assumir meu lugar, minha voz, meu poder. E sim, foi horrível. Sim, eu chorei. Sim, foi traumático. Mas eu sobrevivi. E mais do que sobreviver, eu prosperei. Peguei aquela dor e transformei em força. Peguei aquela raiva e transformei em determinação. Peguei aquela humilhação e transformei em dignidade recuperada. Hoje, quando caminho pelos corredores da TechVision, as pessoas me cumprimentam com respeito genuíno. Não porque tenho um cargo importante, mas porque elas viram minha jornada. Viram eu sendo secretária, trabalhando duro, sendo humilhada, caindo, mas levantando mais forte. Viram que eu não sou uma CEO que caiu de paraquedas. Eu sou uma CEO que construiu isso de dentro para fora, que conhece cada departamento, cada processo, cada desafio, que já esteve onde muitos deles estão. E isso gera uma conexão, um respeito que não se compra. Recebi uma mensagem de Juliana ontem. Ela não é mais estagiária, está se formando e eu a efetivei como analista júnior de RH. Na mensagem, ela dizia: Marina, você é minha maior inspiração. Obrigada por me mostrar que podemos passar pelo pior e sair ainda mais fortes do outro lado. Li e reli aquela mensagem 5 vezes. Porque é disso que se trata, não é? De transformar dor em propósito, de transformar queda em impulso para voar mais alto. Ricardo está bem também. Superou o trauma do casamento desastroso, fez terapia, está focando em si mesmo e na empresa. Ele me agradece toda semana por ter salvado a TechVision, por ter exposto Patrícia antes que o estrago fosse ainda maior. Mas eu sempre respondo a mesma coisa. Você também teria feito por mim. E ele teria, porque no fim, somos família. Não de sangue, mas de escolha. E essas são as melhores famílias. Olho pela janela do meu escritório. A vista é linda, posso ver a cidade inteira daqui de cima. Penso em como minha vida mudou drasticamente em 18 meses. De secretária invisível a co-CEO reconhecida. De vítima de humilhação pública a protagonista da própria história de superação. E penso em todas as pessoas lá fora que talvez estejam passando por situações similares agora. Sendo subestimadas, humilhadas, tratadas como menos do que são. E eu queria poder dizer para cada uma delas: segure firme, mantenha a calma, documente tudo, não reaja impulsivamente, planeje estrategicamente e no momento certo, mostre quem você realmente é.
Mostre seu valor, mostre sua força, porque as pessoas que te subestimam, que te humilham, que te tratam como inferior, elas fazem isso porque têm medo. Têm medo do seu potencial, do seu poder, da ameaça que você representa para a narrativa confortável delas. E quando você prova que elas estavam certas em ter medo, quando você mostra que é exatamente tão poderosa quanto elas temiam, é aí que a verdadeira vitória acontece. Não é sobre vingança, nunca foi sobre vingança. É sobre justiça, é sobre dignidade, é sobre recusar ser tratada como inferior quando você sabe o valor que tem. É sobre não aceitar humilhação calada. É sobre responder, não com gritos ou violência, mas com estratégia, com inteligência, com provas irrefutáveis da verdade. Patrícia me empurrou, achando que estava me derrubando, mas tudo que ela fez foi me dar o empurrão final que eu precisava para finalmente alçar voo. E eu voei. Voei alto, voei longe e não pretendo parar tão cedo. Pego meu celular e posto uma foto no Instagram. É uma foto minha aqui no escritório, sorrindo, com a cidade ao fundo. A legenda diz: há 18 meses eu fui humilhada publicamente no meu local de trabalho. Hoje, sou co-CEO da mesma empresa. Moral da história: nunca deixe que ninguém defina quem você é ou o que você pode alcançar. O poder está em você. Sempre esteve. Superacal. Liderança feminina. Mina Justica. A foto viraliza em horas, milhares de curtidas, centenas de comentários, pessoas compartilhando suas próprias histórias de humilhação e superação, pessoas dizendo que se inspiraram, pessoas agradecendo por eu ter falado. E eu leio cada comentário com o coração cheio, porque se a minha dor pode inspirar, nem que seja uma pessoa a não desistir, então valeu cada lágrima. Tem uma batida na porta. É Ricardo. Marina, a reunião com os investidores é em 10 minutos. Você está pronta? Sempre pronta. Pego meus documentos e levanto. Ele sorri. Você sabe, às vezes eu ainda não acredito em como tudo mudou. Como você mudou tudo. Às vezes eu penso, e se você não tivesse descoberto o esquema dela? E se ela tivesse conseguido te tirar de vez? Onde estaríamos agora? Mas eu descobri, e ela não conseguiu. E nós estamos aqui, mais fortes do que nunca. É isso que importa. Verdade. Ele coloca a mão no meu ombro, gesto fraternal. Seu pai estaria muito orgulhoso de você, Marina. Muito. Meus olhos enchem de lágrimas, mas são lágrimas boas. Obrigada, Ricardo. Isso significa muito. Saímos juntos do escritório, lado a lado, parceiros, sócios, amigos, família. Caminhamos pelo corredor em direção à sala de reuniões, e eu não consigo evitar um pequeno sorriso, porque há 18 meses eu caminhava por esse mesmo corredor em lágrimas, humilhada, destruída, achando que tinha perdido tudo. Mas eu não tinha perdido nada. Eu tinha, na verdade, finalmente encontrado minha força, encontrado minha voz, encontrado meu lugar. E mais importante, encontrado a prova de que não importa o quão duro alguém tente te derrubar, se você tiver verdade do seu lado, se tiver estratégia, calma e determinação, você não só levanta, você levanta no topo. E quando a porta da sala de reuniões se abre, e eu entro, cabeça erguida, postura impecável, sorriso confiante, cumprimentando os investidores com aquele aperto de mão firme que meu pai me ensinou. Eu sei com absoluta certeza, eu venci. Não venci contra a Patrícia. Venci contra a circunstância. Venci contra a dúvida. Venci contra o medo. Venci contra a voz que dizia que eu não era suficiente. Porque eu sempre fui. Eu sempre fui suficiente. Eu sempre fui poderosa. Eu sempre fui exatamente quem eu precisava ser. Só precisava do momento certo para mostrar isso ao mundo. E aquela terça-feira de outubro, por mais dolorosa que tenha sido, foi exatamente esse momento. O momento em que Marina Almeida Mendes, secretária executiva que ninguém levava a sério, morreu. E Marina Almeida Mendes, co-CEO, líder, empresária, mulher forte e imparável, nasceu. E essa versão de mim, essa nunca mais vai aceitar ser subestimada. Nunca mais vai aceitar ser humilhada. Nunca mais vai silenciar sua verdade. Porque agora eu sei o que eu sempre deveria ter sabido. Meu poder não depende de ninguém me dar permissão para existir. Meu poder é meu. Sempre foi. E sempre será. Se essa história te inspirou, se você já passou por humilhação no trabalho e conseguiu superar, ou se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, deixa um like aqui, se inscreve no canal para mais histórias de superação e empoderamento. E comenta abaixo, qual a maior lição que você tirou dessa história? Quero muito saber. E lembra, você é mais forte do que imagina. Você é mais poderosa do que qualquer humilhação.
E seu momento de brilhar está chegando. Só não desista antes de chegar lá. Até a próxima!